Será que neste exato momento vale a pena investir em Polygon Matic? Qual será o preço de Polygon Matic, uma previsão do preço de Matic para o grande próximo ciclo de alta? Quanto esse ativo ele pode te dar de retorno? E, por exemplo, quantos tokens você precisaria ter se quisesse acumular um patrimônio de 1 milhão somente em Matic? A gente vai te explicar nossas perspectivas e os pontos mais importantes que você precisa considerar, tanto avaliando as gigantescas oportunidades que esse projeto pode trazer, como também os riscos que precisam ser considerados para que, óbvio, você entenda se vale a pena ou não investir nesse projeto. Mas antes, rapidamente eu vou deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que nosso maior objetivo é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Bom, vamos começar aí de fato mergulhando em tudo que o projeto da Polygon ou o Polygon Labs tem trazido para dentro do mercado. Antes de mais nada, é claro, eu preciso primeiro te lembrar para deixar o like nesse vídeo e nos ajudar a continuar entregando esse conteúdo para mais pessoas. Inclusive, se você quiser ver mais análises como essas de outros projetos, vou pedir para que você deixe através dos comentários. Claro, confere aí se está inscrito no nosso canal e ativa também o sininho das notificações para que você fique informado por dentro de tudo assim que a gente trouxer alguma novidade aqui. Primeiros pontos que nós precisamos começar a considerar em cima do Polygon em si, né, do projeto Polygon, não somente da moeda Matic, é que efetivamente esse é um dos projetos, ou quiçá o projeto que mais formou parcerias importantes durante todo o bear market. Inclusive também foi um dos melhores desenvolvimentos durante o mercado de baixa, ou seja, mesmo no bear market, eles continuaram produzindo e produzindo muito bem, né? Trazendo excelentes tecnologias, fazendo excelentes parcerias e efetivamente a Polygon tem cumprido aí muito bem o seu papel de escalonar a blockchain do Ethereum. Para quem não sabe, explicando rapidamente, o projeto Polygon ele é uma blockchain de segunda camada que serve para dar mais escalabilidade para o próprio Ethereum. O Ethereum que inclusive, a Fundação Ethereum que atualizou algumas das suas atualizações futuras por conta do próprio desenvolvimento do projeto Polygon. Polygon que tem trazido uma tecnologia para dentro do mercado, o ZK-EVM ou a máquina virtual do Ethereum de prova de conhecimento zero, que tem feito com que outros projetos consigam utilizar essa tecnologia e ou se tornar uma segunda camada ou necessariamente utilizar a própria tecnologia da Polygon. E a gente já tem diversos protocolos que antes funcionavam de uma forma e passaram a usar essa tecnologia do próprio Polygon para ter uma melhor comunicação com a máquina virtual do Ethereum ou basicamente com o Ethereum como um todo. E dentro desse aspecto, por exemplo, a gente tem aí um dos principais projetos do mercado como o Chainlink, que por exemplo usa o ZK-EVM, ou o protocolo Astar Network, que funciona como uma primeira camada dentro do ecossistema Polkadot e hoje também funcionará muito em breve aí como uma segunda camada, está em fase de teste já, a segunda camada do Ethereum da Astar Network, funcionando utilizando a tecnologia da Polygon. Então, assim, existem uma série de ferramentas que a Polygon tem construído que são muito importantes. Recentemente, eles também trouxeram aí o Polygon 2.0, uma atualização do white paper que muito em breve, e aí a gente não tem quando isso acontecerá, mas a gente provavelmente mensura ali, quem sabe, entre 2025 a 2027, porque eles disseram que até 4 anos aí, entre 4 a 5 anos, haveria troca do token Matic para o token POL, né, ou POL. Trouxe aí até uma perspectiva muito boa para dentro do mercado a respeito do próprio projeto Polygon, porque esse token POL, ele provavelmente terá ferramentas que são muito melhores aí até do que o próprio Matic. Isso porque, só para a gente fazer uma mensuração rápida, o Polygon ZK-EVM, né, essa tecnologia de prova de conhecimento zero da Polygon, ela utiliza o token do Ethereum dentro dela. Dentro do Polygon, a segunda camada do Ethereum, se utiliza o token Matic, mas no ZK-EVM não se utiliza lá o token do Ethereum como a moeda nativa. Vamos aqui para alguns pontos que nós precisamos destacar para a gente poder trazer aí a nossa análise de preço e também as nossas perspectivas
para a evolução, né, para o crescimento do Matic, né, do token Matic em termos de preço no decorrer do bull market. Um outro ponto que eu acho que é essencial são as parcerias que o projeto Polygon fez durante todo o bear market. Tá? A tecnologia Polygon e as 10 principais parcerias que retratam a ascensão da solução de escalonamento do Ethereum de segunda camada. Trazer aqui para vocês. Eles têm parceria hoje, né, com a Nike. A parceria da Nike com a Polygon gira em torno da sua plataforma Swash, né, que é conceituada como um mercado digital onde existe ali a venda de NFTs. Starbucks, né, Starbucks talvez não seja aí o melhor case, porque Starbucks está passando por uma grande crise, né, mas a colaboração da Starbucks com a Polygon ganhou vida com a experiência do Starbucks Odyssey, parte do seu projeto Web3. Uma parceria muito importante por conta da experiência do usuário, do cliente, né, pois introduz um novo programa de fidelização do cliente através da Polygon, né? A Mastercard também iniciou seu programa de aceleração de artistas dentro do blockchain da Polygon. A Adobe possui um centro comunitário de artistas de elite em todo o mundo. Também possui uma plataforma separada nomeada de Behance. O Behance foi lançado em 2005 como uma plataforma para desenvolvedores, criadores e artistas. Atualmente, a plataforma tem uma enorme base de usuários ativos, mais de 10 milhões, né? E aí agora, em colaboração com a Polygon, junto com a Adobe, os artistas vão poder listar seus NFTs cunhados dentro da própria Polygon. Fez parceria com a Disney, com a Meta. Essa parceria da Meta acabou desandando por própria opção da Meta. Adidas, Mercedes, Reddit, Google Cloud, entre outras grandes parcerias dentro do universo blockchain, ou seja, dentro das startups do mundo cripto. Outro ponto que nós precisamos entender para captar de fato o potencial desse projeto é o seguinte, tá? Algumas das soluções que são trazidas aí pela Polygon, como por exemplo a própria rede Polygon em si, né? O Polygon ZK VM que a gente falou, tem se batido muito em cima de uma solução que será lançada em breve, né? Que é o Polygon Mining, uma rollup que vai otimizar o próprio ZK, a própria prova de conhecimento zero. Ela está ainda, essa atualização está sendo trabalhada. O CDK da Polygon e também o Polygon ID. Tudo isso são ferramentas que, na minha opinião, serão, digamos que, extremamente necessárias para o mercado em si, provavelmente no crescimento, na expansão daquilo que a gente considera como Web3 como um todo. Para a gente finalizar essa parte, de fato começar a olhar aí o price action e o potencial de valorização em cima de Matic, eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, tá? Que a gente tem aí, por exemplo, as soluções que estão utilizando o ecossistema Polygon. E aí existem diversas ferramentas do mundo cripto que já estão integradas aí ao Polygon Labs como um todo. E, diga-se de passagem, quase todo mundo, né, digamos que está usando aí as ferramentas dentro do ecossistema da Polygon. Muitos projetos. Hoje existe até uma dependência de diversos projetos para que eles possam funcionar bem em cima da estrutura Polygon. Por isso, esse projeto ele tem um potencial de crescimento tão grande. Mas aí tem algumas correlações que nós precisamos entender para efetivamente, né, calcular o potencial de valorização. Por quê? Gente, quando a gente vai trazer uma previsão de preço ou o quanto, por exemplo, o Matic pode se valorizar, não dá para simplesmente chegar aqui e chutar um número aleatório e dizer, vai chegar tanto. Por exemplo, se eu chegasse aqui e dissesse, Polygon vai chegar a $80 por token. Quer dizer que pode acontecer, né? E se a gente falar em $80 para o valor deste exato momento, ela estaria ali fazendo quase 10.000%. Isso pode acontecer? Pô, é lógico que pode acontecer, né? Eu não diria que é impossível disso acontecer. Mas na minha visão, dentro daquilo como a gente deve calcular de forma consciente uma valorização de algum ativo, seria irresponsável. Por quê? Esse ativo hoje, para ele chegar à marca de aproximadamente $80 por unidade, ele teria que superar ali a marca de aproximadamente 750 bilhões de dólares. Em termos de valor de mercado, teria que superar o próprio Bitcoin. Então, baseado nisso, eu acho que seria uma consideração para o momento irresponsável. Quem sabe dentro de 2 ciclos, 3 ciclos. E aí, como é que a gente pode, e aí você pode até usar esse cálculo para fazer as mensurações de qualquer token que você quiser. Mas qual seria, digamos que, a forma mais, vamos dizer que, responsável para especular isso? Por quê? Eu sempre prefiro cogitar valores mais abaixo, trazer a expectativa um pouquinho mais para baixo e não me frustrar tanto, porque se, por exemplo, estou cogitando que a Matic chegue a $20, tá? E vamos supor que a Matic
seja uma cogitação talvez muito acima da expectativa. E a Matic chegou a 10 dólares e eu estou esperando que ela chegue lá nos 20. E aí foi o topo histórico dela, 10 dólares, e ela começou a quebrar abaixo disso depois. Poxa, eu primeiramente vou me frustrar e talvez eu perca o ponto de entrada. Segundo ponto, se eu abaixo a minha expectativa, e vamos supor que a minha expectativa de topo histórico para a Matic seja 6 dólares, uma expectativa bem baixa, mas vamos supor que seja 6 dólares. Se esse ativo ele consegue chegar, por exemplo, aos 12 dólares, né, não somente o meu lucro sobre a expectativa terá sido maior, como também eu terei mais oportunidade de acompanhar melhores alvos no decorrer desse ativo. E aí vale até recomendar o seguinte, você precisa saber onde você vai sair. Por quê? Vamos supor que tu está investindo de fato para se capitalizar mais, então onde é que você vai realizar o lucro? Né? Muita gente acaba, às vezes, levando um ativo. Tem um caminhoneiro, né, que ficou bilionário com o Shiba Inu, ele ficou bilionário. Shiba Inu bate o topo histórico dela, depois cai, né, vertiginosamente, e o cara ficou esperando que o ativo voltasse lá. Não sei se efetivamente ele realizou, mas provavelmente o lucro que ele teria tomado se ele tivesse saído no topo histórico de Shiba Inu provavelmente seria muito maior do que o que ele potencialmente realizou depois. Ele acabou perdendo a oportunidade de fazer um lucro exorbitante. Então, vamos aqui, de fato, para as mensurações de alguns pontos em cima de Polygon. Primeira coisa que a gente precisa destacar, market cap 7,8 bilhões de dólares. No topo histórico, a Polygon ela chega ali próximo da casa dos 19 bilhões de dólares em termos de capitalização. Só que o supply de Matic era um pouco mais baixo, era na casa dos 7,5, abaixo dos 8 bilhões, mas um pouco acima ali dos 7 bilhões de tokens em circulação. Até 2025, todos os tokens de Matic estarão dentro do mercado. Então, é muito provável que ali próximo digamos que daquilo que a gente considera onde pode estar a próxima corrida de alta, a gente já tem ali quase que 100% dos tokens, né? Que temos aí agora uma emissão de aproximadamente 7,4% para chegar ao total aí dos 100 bilhões de tokens no circulante. Quais são as minhas expectativas e como a gente pode mensurar o potencial de valorização? Vale destacar que o topo histórico de Matic está ali próximo da casa dos 2 dólares e 90 centavos, né? A sua all-time high, né? O seu topo histórico, atualmente chegando aí próximo dos 85 centavos. Como é que eu faço para então alcançar um valor viável e possível em cima de Polygon? A gente primeiramente vai ter que vir aqui para o próprio Price Action e entender que efetivamente esse projeto ele se comportou muito bem, digamos que em termos de resposta até do bull market. Ele sai ali de quase 3 dólares, 2 dólares e 97 centavos aqui, chega a uma mínima de aproximadamente 31 centavos. Aqui a Polygon começa a entregar diversas soluções, fazer diversas parcerias, inclusive aqui nessa região de fundo vem a parceria com a Coca-Cola. Ela consegue fazer uma valorização em relação ao seu fundo de quase 400%. E aí, efetivamente, tem a realização ali do começo de 2023 para o decorrer todo esse ano e, recentemente, esse pivô de alta que o mercado tem feito. Para a gente olhar esse número, a gente não tem que olhar, para a gente chegar a um número viável, a gente não pode somente olhar para o preço. A gente tem que olhar para a dominância de Matic durante o ciclo de mercado. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que na última corrida de alta, a Matic chegou a uma resistência em topo histórico, o topo histórico de Matic alcançado aqui, tá? Ela chega a uma dominância de 0,85% na corrida de alta, a 0,85%. Atualmente, a dominância de Matic é de 0,57%. Recentemente, nessa corrida de meio do ano, onde a Matic chegou ali próximo de 1 dólar e 50 centavos, ela conseguiu alcançar uma dominância de 1,22%. Eu quero deixar marcado aqui, então, essa dominância de 1,22 e deixar aqui marcada a dominância de 2%. Vamos supor, e é muita coisa para um altcoin, tá? Alcançar aí uma dominância de 2% atualmente, né? Uma dominância de 2% ali provavelmente já joga ela dentro de um top 4, dentro de um top 6, dentro de um top 7, no mínimo ali dentro de um top 8, tá? Por quê? Porque a grande parte dessa dominância fica com basicamente Bitcoin e Ethereum. Mas vamos olhar aqui a dominância da Matic. Matic tem então o seu topo ali na região de 1,25, eu separei ali 2%.
Ok, eu peguei esses números de dominância. O que é que eu faço com eles agora? Eu acredito, e essa é somente a minha expectativa, que nós potencialmente teremos um mercado de alta onde o mundo cripto, o topo histórico do mercado, como um todo, chegará ali a próximo da casa dos 7, quem sabe a 10 trilhões de dólares. A gente pode estar um pouco abaixo disso, pode chegar ali, quem sabe, a 6, quem sabe até mesmo os 5 trilhões de dólares. Eu acredito que o mercado tende a fazer pelo menos de 2 a 3 vezes a sua relação do último topo. O último topo batemos 3 trilhões de dólares, então acredito que a gente deve fazer ali pelo menos algo dentro da casa dos 6 no mínimo, provavelmente chegando à marca dos 9 trilhões. Então eu trago a consideração para 7 a 10 trilhões de dólares. Se for muito além disso, excelente. Se for abaixo disso, opa, cuidado. Porém, aqui a gente destaca as seguintes frações, tá? Vamos conjecturar que de fato o mercado cripto chega a um topo histórico de 10 trilhões de dólares. Poderemos, inclusive, muito além disso, mas vamos conjecturar que cheguemos a 10 trilhões de dólares. E eu vou primeiro fazer uma especulação de 1,25%. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui é um market cap total do mercado cripto de 10 trilhões de dólares. E aí a gente tem uma dominância da Matic respondendo a 1,25%, que é o topo histórico da sua dominância, tá? Não o seu topo histórico de preço, da dominância. Nessa correlação de 10 trilhões de dólares para 1,25%, nesse caso, nós teríamos aí a Polygon chegando a um market cap em potencial ali de aproximadamente 125 bilhões de dólares, tá? Seria ali digamos que o market cap em potencial. O segundo ponto aqui para ser destacado são esses 2%. E esses 2% é somente uma crença, não quer dizer que ela vai chegar, ela pode ir muito além disso, pode ir para uma dominância de 5%, pode ir para uma dominância de 10%. Eu particularmente acho muito difícil isso, então eu conjecturo que se houver um movimento onde a Polygon cresça tanto, a gente chega ali a uma dominância de 2%. E 2% eu estou sendo, digamos que até muito otimista, porque é pouco provável que isso aconteça, mas se acontecer, será um resultado excelente. Então, a gente traz aqui para o resultado 2%, né, também em cima dessa expectativa de dominância. Nós poderíamos ver, então, a Polygon alcançando aí um market cap de 200 bilhões de dólares. Nesse parâmetro, com o market cap atual, lembrando que o market cap está girando, perdão, market cap não, o circulante está ali em 9,2 bilhões de tokens. Esse número ele tende a aumentar e é muito provável que até lá nós estejamos chegando muito próximo dos 100 bilhões de tokens. Então eu vou fazer, de fato, a especulação como se todos os tokens em circulação já estivessem dentro do mercado, tá? E nessa expectativa, nós teríamos aqui um token que poderia chegar ao valor de aproximadamente 12 dólares e 50 centavos e no segundo parâmetro, nós teríamos ali um cenário onde poderíamos ver, de fato, o token chegando até a marca dos 20 dólares. Num cenário muito, digamos que, ruim, eu acredito que em termos de dominância, voltar aqui para Polygon, em dominância, a dominância do topo histórico do bull market, tá? Que foi ali de 0,88%, ela poderia se concretizar. E nesse parâmetro, seria até um parâmetro um pouquinho mais negativo, até porque, na minha opinião, ela está relativamente próximo. E é claro que entendo o seguinte, o crescimento do preço, ele nem sempre estará correlacionado ao crescimento da dominância. Porque, por exemplo, o mercado poderia, é só um exemplo, chegar a 20 trilhões de dólares de market cap e ela ter uma dominância de 1%. Se ela bate uma dominância de 1%, por exemplo, no market cap de 20 trilhões de dólares, nós teríamos ali um ativo que teria um market cap de 200 bilhões de dólares. Ou, por exemplo, ela poderia chegar a uma dominância de 0,8, 0,75 e chegar ao market cap de 150, 170 bilhões de dólares. Então, entenda que isso também depende de quanto chegará o topo histórico do próprio mercado em si. Mas, considerando também essa zona que nós temos aqui de resistência ao topo histórico da dominância da Matic, vamos considerar aí 0,8% dentro dessa análise que conjecturamos que chegará a 10 trilhões, tá? E nesse parâmetro aqui, a gente traz a Polygon para algo em torno, considerando também o supply circulante de aproximadamente 100 bilhões de tokens, esse ativo chegaria ali a um market cap nos 0,88%, cerca de 88 bilhões de dólares de valorização, e nós teríamos então ali
um preço por token de aproximadamente $8,80. Aqui eu vou até considerar aproximadamente $9 por token em Matic. Então acredito que Matic poderá chegar a essas três faixas de preços. $9, $12 e numa coisa extremamente extraordinária, né? Tem uma redundância aí, chegar ali a marca dos $20 em termos de participação de mercado versus seu market cap. Diante desse parâmetro, ainda assim é um projeto extraordinário. Contudo, pode entregar aí algo relativo, quem sabe a 1.000, 2.000, quem sabe ali 2.300, 2.400% de valorização baseado no seu preço atual. Então, diante disso, poxa, eu quero fazer 1 milhão somente com Polygon. O quanto eu precisaria ter? Na minha opinião, você precisaria fazer aí, se você quer criar ali um patrimônio onde você consiga, no bull market, fazer cerca de 1 milhão de reais aí, por exemplo, em cima de Matic, numa previsão aí mais, digamos que pessimista, muito provavelmente uma acumulação ideal baseado no preço deste exato momento entre a região dos 90 a 80 centavos. O ideal seria ali ter uma acumulação de pelo menos 100 mil tokens que teriam o potencial para fazer ali uma alta de aproximadamente 1000%, né? Conjecturando talvez os cenários mais bullish que nós trouxemos aqui, quem sabe ali pelo menos uma acumulação de 50 mil tokens em cima de Matic poderiam te dar aí o potencial, né? Então eu vou deixar aqui a acumulação de 100 a 50 mil tokens para que você fizesse aí pelo menos 1 milhão em cima da valorização do preço de Matic. Eu de coração espero que esse conteúdo possa ter de alguma forma, enfim, trazido para a realidade sobre esse projeto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E é claro que eu vou pedir para que você deixe aí através dos comentários, até porque produzir ele nos deu aqui um certo trabalho. Então, manda aí através dos comentários o que é que você achou desse conteúdo. Deus te abençoe, multiplique demais os seus investimentos. Fazer um rápido convite, nossa sala de sinais do nosso projeto SensoScript, onde a gente tem as nossas operações de curto, médio e longo prazo. Se quiser participar com a gente, pode escanear esse QR Code ou no link que está fixado no chat, na descrição ou nos comentários. Deus te abençoe, é só o começo, ficamos por aqui.